Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês, e o nosso vídeo de hoje é a nossa clássica edição mental. Edição mental, fica difícil assim, né? Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês, e o nosso vídeo de hoje A nossa clássica edição mensal do comprar hardware ou não. Então estamos na edição agosto-setembro de 2020. O que nós temos de diferença em termos de oferta? Oferta eu digo não com relação à promoção, mas sim a opções que existem no mercado. É que nós temos mais placas Ryzen, enfim, para serem usadas com processadores AMD Ryzen, com o chipset B550. E eu tenho a impressão também de que entrou uma enxurrada de GPUs RTX 2060, mas do primeiro modelo, não os modelos Super, o modelo de 6 GB de memória. Lembram também que eu comentei que por ser ano de eleições nos Estados Unidos, e em função também desse lindo bichinho que está, enfim, arrebentando com a economia mundial e com as pessoas, com a saúde das pessoas e com muitas famílias, essa soma de detalhes foram alguns fatores nos Estados Unidos que levaram o dólar a perder força no cenário mundial. Isso no mês de julho. Entretanto, não se pode esquecer que o dólar, em caráter mundial, ele teve a sua maior alta em meados de abril desse ano. E foi uma maior alta em mais de uma década. Nunca o dólar tinha sido tão valorizado como foi em meados de abril desse ano. Então, realmente, uma queda do poder do dólar era esperada. Só que, infelizmente, por nossa situação aqui do Brasil não estar, na verdade a situação do Brasil estar um tanto delicada, o nosso querido real não vai conseguir tirar vantagem dessa situação. O dólar acabou rompendo o valor dos 5,20, que era o número que o governo vinha tentando manter e que eu mencionei para vocês já nas edições anteriores. E o nosso Banco Central tentou, só que ele perdeu a batalha dos 5,20 já na primeira semana de agosto, o que passou o teto para 5,40. Só que na segunda semana de agosto, a batalha para segurar os 5,40 foi perdida, mais uma vez. E 5,50 passou a ser o novo número mágico. Bom, não preciso dizer, hoje, quando estou gravando esse vídeo, nós estamos com 5,60. Isso aí acho que é do Chaves, né? Mas enfim, R$ 5,60 o real, com relação a um dólar. E pela tendência que eu já venho dizendo, que eu repito o que eu falei lá no final de junho, nós devemos chegar nos 5,90 ou nos 6. Claro, torço para eu estar errado. Mas realmente eu acho muito difícil a gente não chegar nesse valor. Por quê? Porque o mercado financeiro está em recuperação por parte dos investidores. Então vai ter muita especulação, enfim, dos grandes tentando testar os números. E eu diria que R$ 6 o dólar é um alvo sim por parte da especulação. Mas assim, é bem provável que talvez ele chegue no 6, bate ali no 6 e recua um pouquinho. Mas tirem da cabeça quem ainda tem essa esperança de dólar a 4. Isso realmente não nos pertence mais, pelo menos por um bom período. E tem mais um outro detalhe, essa história que está rolando da nota de R$200, isso aí também não está pegando muito bem e gera uma certa desconfiança sobre a força do real. Mas, é como eu digo, se você vem acompanhando esse quadro mensal, o que tinha que subir de valores dos preços dos hardwares já subiu. Então o dólar pode ir para os R$6, que os preços não devem, ou pelo menos não deveriam serem alterados. Chega de economia, mas falando ainda um pouco de economia, porque recentemente saiu um relatório
que essa pandemia mundial gerou um certo aumento nos preços, né? Essa pandemia fez toda essa confusão aí no mercado. Só que, entretanto, apesar de toda essa confusão, ela pode trazer uma contrapartida, que é o quê? A queda dos preços das memórias RAM e dos SSDs. Isso mesmo. Pois então, teríamos queda do preço das memórias RAM e dos SSDs, mesmo com novos iPhones chegando por aí. Por que, como assim, novos iPhones tem a ver com isso? Porque caso você não saiba, a Apple é uma das maiores consumidoras desse tipo de produto. Então, empresas como a Apple, enfim, outras que produzem, enfim, telefones, enfim, outros dispositivos assim, que acabam provocando uma certa alta do mercado. É algo muito parecido com o que acontece com o etanol, combustível e o açúcar. Normalmente, enfim, eles produzem o que está dando, as fábricas dão preferência para um certo, vamos dizer, produto. E no caso, só que no caso eles sempre dão preferência para a Apple, assim dizendo, e para outras do mesmo ramo. E existe um outro detalhe. O que vai provocar essa redução de preços? É que as grandes empresas, enfim, vamos dizer, o pessoal, o consumidor do ramo enterprise, que eu sempre costumo dizer, e que os haters, apesar dos haters não aceitarem, é de fato o cliente que é a verdadeira galinha dos ovos de ouro desses fabricantes. Então, essas empresas, por receio que faltasse produtos em função da pandemia, acabaram fazendo estoques gigantes de SSDs e memórias, justamente por medo que fosse faltar. Então assim, lembra, sabe aquela sua tia que tem mania de guardar as coisas num quartinho e vai acumulando tudo que é porcaria? Mais ou menos isso essas empresas fizeram. Então estão com um estoque absurdo. E o que acontece? Elas agora não vão precisar comprar num curto prazo, talvez até num médio prazo. Resumindo, as fabricantes agora têm muita oferta e seus principais clientes não estão consumindo isso. Então esses produtos agora têm que vir para nós, meros mortais. Só que para chegar nos meros mortais, com certeza vai ter que ter uma redução de preços, porque nós não somos os maiores consumidores desse produto, diretamente no caso. Então, até que o ramo enterprise volte a consumir do mesmo modo, os preços terão que baixar, porque tem muita oferta e pouca procura. Só que uma coisa tem que ficar claro para vocês aqui, ó, vamos pensar. Essa queda não vai ser assim, amanhã vai estar tudo pela metade do preço. Não. Ela vai ser gradual, até que ela vai chegar num ponto de equilíbrio, então ela vai subir um pouco e se estabilizar. Mas os preços devem seguir em declínio e devem cair ainda até o começo de 2021. Então, a primeira dica aqui é, se puder segurar a compra de SSD e de memória RAM, vale a pena esperar. Agora, não que as outras coisas estejam de barbada, mas algo que anda com preço, vamos dizer, na verdade, a preço de ouro, se você não assistiu às edições anteriores que eu já vim comentando, e que está bem complicado de comprar, são as fontes para os PCs. Olha, eu vou dizer que olhando os preços lá fora, e olhando aqui, analisando, uma fonte de boa qualidade, uma fonte boa, o número mágico é de pelo menos R$400. E olha que eu estou sendo otimista. Indo agora para as placas-mães, com relação às destinadas para a 10ª geração da Intel. Infelizmente acabou a barbada das placas com chipset H410 a menos de R$550. A impressão que dá é que depois das lojas testarem os preços, meio que se padronizou o valor mínimo de R$600. E, seguindo o que já aconteceu na edição do mês passado, entraram mais placas ainda com chipset B460.
E o interessante é que elas são placas que estão competindo com as H410. Isso mesmo. Só que tem que ter um pouquinho de atenção, porque nós estamos tendo uma enxurrada de placas com chipset superior, no caso do B460, só que, na verdade, são placas piores. E a impressão que se passa com isso é que deixaram a faixa dos R$500 meio que exclusivamente para liquidação, né, entre aspas, das placas Intel de 9ª geração. Com relação aos processadores da Intel, me chamou muita atenção que o i7, 10 e 700 ele subiu um pouquinho de preço. E se antes, na edição passada, ele e o i7 10 e 700K, que é o modelo destravado para overclock, eles estavam com valores muito próximos, mas com uma diferença aproximada de uns 10%, até um pouquinho menos, agora eles estão custando exatamente a mesma coisa. Sim, tem loja vendendo o 10700 e o 10700K pelo mesmo preço. Curioso isso. Já vindo lá para a parte de baixo, o i3 segue nos R$1.000, ou seja, depois, acho que foi uns 2 meses atrás que ele esboçou baixar, mas retomou para os R$1.000. Por que ele está nos R$1.000? Porque os i5 10400 e o 10400F viraram um sucesso de vendas com o advento das placas-mães mais acessíveis. E realmente a diferença de preço do i3 10100 para o i5 10400F, levando em conta que a pessoa vai usar uma placa de vídeo dedicada, acaba que o 10400F acaba tendo um custo-benefício muito melhor. E o preço dele de montar um i5 10400F acaba sendo muito próximo de montar um i3 10100. E até mesmo de montar um Ryzen 5 3600. Então quem tem preferência por Intel acaba realmente indo para o i5. E realmente não existe um interesse das lojas tirarem esse foco das pessoas do i5, baixando o preço do i3, por exemplo. Então mantém o i3 ali um pouquinho mais alto. Realmente vai no i3 quem está juntando as moedinhas, assim dizendo. Os i9, por sua vez, nas versões 10900, na versão 10900 na verdade, teve uma pequena queda de preço. Baixou em torno de uns R$100. Então o valor dele está girando na faixa, estava 13.500, agora gira na casa dos 13.400. Só que o mais interessante é que a versão 10900F, que é a versão sem vídeo integrado, essa versão manteve o preço dos R$13.500. Ou seja, é mais em conta comprar a versão com vídeo integrado do que comprar a versão que não tem vídeo integrado. Meio contraria a lógica isso. Já as versões K estão vendendo tranquilamente, enfim, vendem bastante, enfim, tem falta nas lojas, é comum estarem esgotadas nas lojas, e ficam oscilando na faixa dos R$4.000. Vindo para o lado da AMD, depois que teve o anúncio das placas com o novo chipset A520, que ainda não chegou no Brasil no momento que eu estou gravando esse vídeo, só que pela movimentação que está acontecendo deve chegar logo. E que movimentação seria essa? Eu estou percebendo que começou uma espécie de movimento de liquidação das placas que não terão suporte aos processadores em 3. No caso, a linha Ryzen 4000. Essas placas, no caso, as A320, elas estão sendo encontradas a menos de R$500. É fácil de se encontrar essas placas a menos de R$500. E tem surgido muitas promoções dessas placas A320, com chipset A320, por menos de R$400. E também se consegue achar as placas B350 por menos de R$500. Com relação às placas com o novo chipset, o B550, estas seguem firme na faixa dos R$1.000 em diante.
Já as B450, curiosamente, reduziram de preço, depois de elas terem tido seus preços inflados após o anúncio de suporte a linhas em 3. Só que aqui tem um detalhe interessante. O que eu acho aqui nesse aspecto, aqui que me parece, é que as lojas não estão muito interessadas em se comprometer com atualizações de BIOS. Por quê? Porque a gente sabe que nas B450 ou vai suportar, enfim, determinados processadores para cima ou para baixo. Então, ou seja, não tem como pegar. Se a pessoa comprar a placa, teria que saber que o processador vai ser utilizado para ir com a BIOS correta, porque senão não vai funcionar. Então, realmente, eu estou achando que as lojas não querem se comprometer, então já deram uma baixada nos preços das B450 para, vamos dizer, exterminar com elas. Até porque as A520 devem pegar bem essa faixa de preço que as B450 estão ocupando hoje, que é na casa aí dos R$600 aproximadamente, 600 em diante no caso. Agora, falando dos processadores Ryzen, nós ainda temos o Ryzen 5 1600AF na faixa dos 600 a 650 reais e o Ryzen 5 2600 na faixa dos 900. Esses dois, em termos de custo-benefício, eu acho eles imbatíveis. Com relação à linha XT, conforme a linha X está sendo vendida, já estão aparecendo promoções dos processadores da linha XT. E curiosamente, essas promoções trazem esses processadores pelo preço dos X, que, ou seja, é o preço correto. Pois é, belas promoções. E o queridinho da galera, que é o Ryzen 3 13300X, é um sucesso de vendas. Esse carinha tá bem difícil de se encontrar, tem estado esgotado direto. Mas em princípio ainda está sendo vendido na casa dos R$1.000. Agora, pessoal, um ponto bem importante. Placas de vídeo. Lembram que mês passado eu falei que as RX 580 e a RX 5500 XT, ambas essas placas, nos seus modelos de 8 GB, haviam tido um boost nos seus preços? Pois então, esse boost continua. E tem lojas vendendo essas placas por quase R$2.000. Sim, R$2.000 numa RX 580. Pessoas, não façam a bobagem de comprar uma placa dessas, seja uma 5500 XT ou uma RX 580, em vez de comprar no mesmo valor, pelo mesmo valor no caso, uma RX 5600 XT de 6 GB. Porque mesmo a RX 5600 XT tendo menos memória, ela é muito superior essas outras duas. E ainda falando de placas da AMD, os preços estão muito altos. Vindo agora para o lado das placas da NVIDIA, conforme eu comentei no começo aqui do vídeo, andou aparecendo muitas placas RTX 2060 de 6 GB na faixa dos R$1.900 a R$2.000. Essas placas chegam a estar mais baratas que algumas GTX 1660 Super. Eu falei GTX 1660 Super, ou seja, uma RTX 2060 está mais barata que algumas GTX 1660 Super. Agora, um outro detalhe, para vocês terem muito cuidado, é que além dessas RTX 2060 que andaram aparecendo por aí, agora apareceu também muitas GTX 1650, só que do modelo normal, que não é o modelo Super. Estou falando de 1650. E muitas dessas 1650, elas chegaram agora numa faixa de uns R$1.000 a R$1.200. Então fiquem bem atentos, porque tem placas do modelo Super, ou seja, 1650 Super, a R$1.300. Então, ou seja, estamos falando aí que dependendo da placa é R$100 de diferença.
Só que a diferença de desempenho é muito alta, levando em conta a diferença de preço. Então, preste atenção. Não vão comprar 1650 achando que estão comprando 1650 Super. São coisas distintas. Pode ser aquela promoção gato por lebre, né? E, pessoal, por favor, eu até não ia comentar, mas eu precisei colocar isso aqui no que eu ia, enfim, na pauta, vamos dizer assim. Não façam a besteira de comprar uma GTX 1050 Ti por R$1.000. Tem loja chamando isso de promoção. Sim. Agora vem a pergunta que não quer calar. Comprar agora ou não? Bom, memórias e SSD, eu já falei antes, se puderem aguardar, realmente não comprem agora. Sobre a linha da Intel, eu definitivamente não recomendo montar hoje um kit de 9ª geração, porque a diferença de preço realmente não compensa se comparada à atual 10ª geração. Então realmente, esqueçam os kits de 9ª geração. Com relação à linha da AMD, eu sigo batendo na teclinha do Ryzen 5 1600AF e do Ryzen 5 600, seguindo como imbatíveis no custo-benefício. E se você não está pensando em ter um processador da linha Zen 3, pode valer a pena acompanhar as promoções que têm aparecido das placas abaixo de R$400, com o chipset A320. E também das promoções abaixo dos R$500 com o chipset B350. Apesar que eu ainda acho que as placas com chipset B450 que acabam oferecendo um melhor custo-benefício se você quer fazer uma economia pensando em um upgrade. Mas vamos dizer assim, só para vocês entenderem o que eu quis dizer, pensem daqui a pouco comprar uma placa, sei lá, uma A320 a R$350, foi uma promoção que eu andei vendo recentemente, com um processador, um Ryzen 5, vamos dizer, R$600, 650, fazendo uma continha rápida, dá para montar uma máquina bem boa e bem baratinha. Agora, com relação à linha XT da AMD, eu realmente recomendaria esperar, porque as promoções desses processadores estão ao melhor estilo Black Fraud. Agora, o que eu considero principal dessa edição. Pessoal, logo, na verdade vai ser daqui uma semana depois da gravação desse vídeo. Talvez você veja esse vídeo depois já do evento. Mas a NVIDIA deve anunciar suas novas placas de vídeo daqui uma semana. Então, por favor, não comprem placas de vídeo. Não comprem. Esperem o anúncio da NVIDIA antes de qualquer coisa. Porque as lojas seguraram os preços. E a própria NVIDIA havia segurado o preço, mesmo com o término Enfim, depois que ela cessou a fabricação dos chipsets da linha 20, ela segurou os valores. Na verdade, ela até aumentou os preços. Então as lojas estão segurando, né, os valores, e eu acho que realmente a gente tem que esperar, nós temos que esperar o anúncio para ver o que vai acontecer. Então realmente eu não recomendo comprar, porque pode vir uma queda, as lojas vão precisar colocar essas placas para a rua, e realmente eu acho que vale a pena esperar o anúncio da NVIDIA pelo menos. Então, pessoal, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima!